O Tabernáculo de Moisés. Parte 36. No vídeo anterior, exploramos o significado da bacia de bronze no tabernáculo, sua construção a partir dos espelhos das mulheres e seu simbolismo espiritual. A bacia servia para a purificação dos sacerdotes antes de entrarem na presença de Deus, representando a necessidade da santificação pela palavra e pela água. Neste vídeo continuamos nossa jornada pela bacia de bronze no tabernáculo. Todos nós podemos realmente nos enxergar diante de Jesus, pois Ele é a palavra viva que mostra quem realmente somos, o que devemos ser e o que podemos ser. A descoberta de quem realmente somos, num primeiro momento, é assustadora, porque vemos nossa própria natureza impura. Mas este é o primeiro passo para a limpeza. Nós, a exemplo do profeta Isaías, também devemos desejar reconhecer e aceitar o que o espelho, Jesus, nos revela e não viver uma vida de contemplação ou autocondenação, mas utilizarmos a água purificadora que Deus nos dá. Os espelhos usados para a confecção da bacia de bronze refletiam seu conteúdo, a água. A palavra mostra a nossa necessidade de limpeza. O espelho da palavra deve ser um instrumento de correção e não de condenação. Nós precisamos da palavra corretiva antes de experimentarmos a limpeza pela água. A palavra de Deus provê ambos os aspectos. A palavra age como um espelho. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhasse ao homem que contempla, num espelho, o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, atentamente, na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago 1 do verso 23 ao 25. Para nos dar um verdadeiro reflexo do que somos diante de Deus, mas ao mesmo tempo é a água que reflete nossa imagem e nos torna limpos. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim, o coração do homem, ao homem. Provérbios 27 verso 19. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5 verso 26. O sacerdote via seu reflexo no bronze polido da água. Para se lavarem. Êxodo 30 verso 18. A bacia tinha uma dupla função. Ela servia para revelar toda impureza através dos espelhos. Porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4 do verso 12 ao 14, e tornava limpo através da água. Quando nós nos tornamos limpos pelo espelho e pela água da palavra, contemplamos como que por um espelho a glória do Senhor e podemos assim refletir esta imagem. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3 verso 18. Sabemos um detalhe importante: esta água vinha da rocha ferida por Moisés. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, Êxodo 17 verso 6, e esta rocha representava Cristo. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. 1 Coríntios 10 verso 4. O Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha que foi ferida. É Ele quem nos leva às águas de descanso. Através de sua morte e ressurreição, providenciou a purificação necessária. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. João 7 do verso 37 ao 39. Esta experiência com água era a segunda prova que os sacerdotes deveriam observar ao se aproximarem de Deus. O sacerdote começava pelo altar de bronze para provar da limpeza pelo sangue através da morte substitutiva. Dali, o próximo passo seria a bacia de bronze onde eles provariam a limpeza pela água. Esta era a ordem para o homem se aproximar de Deus. No altar de bronze o homem recebe a justificação de seus pecados e, na bacia de bronze o homem santifica-se diante do Senhor. As Escrituras mencionam muitas vezes estes dois elementos, água e sangue. Ambos eram agentes principais de purificação nas leis cerimoniais do Antigo Testamento para Israel. O sangue é visto no sentido de purificação nos seguintes exemplos. O sangue do Cordeiro Pascal. Êxodo 12. O sangue do dia da expiação. Levítico 16. O sangue das ofertas nas festas fixas do Senhor. Levítico 23. As 5 ofertas levíticas. Levítico 1 ao 7. O sangue da propiciação pela alma. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós que caçar animal ou ave que se come derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda carne é o seu sangue, por isso, tenho dito aos filhos de Israel, não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda carne é o seu sangue, qualquer que o comer será eliminado. Levítico 17 do verso 11 ao 14. O sangue, a vida, que clamava a Deus. Gênesis 4. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Hebreus 12 do verso 22 ao 24. A água é vista nas purificações cerimoniais nos seguintes casos: as águas da purificação e as cinzas da novilha vermelha. Números 19. A água na consagração do ministério sacerdotal. E fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Levítico 8 verso 6. Água na purificação do leproso. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então, o sacerdote ordenará que se tomem, para aquele que se houver de purificar, 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo carmesim, e isopo. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro, sobre águas correntes. Tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o estofo carmesim, e o isopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E, sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, e então, o declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem de se purificar lavará as vestes, rapará todo o seu pelo, banhar-se-á com água e será limpo, depois, entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Levítico 14 do verso 1 ao 8. As lavagens, imersões, purificadoras da lei, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Hebreus 9 verso 10. O batismo de Israel na nuvem e no Mar Vermelho. Êxodo 13 e 14. A experiência de Israel no Jordão.
Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. Josué 4 verso 19. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Josué 5 verso 10. Na cruz, quando Jesus morreu, os soldados perfuraram seu lado e dele saiu sangue e água. Aquele que o viu deu testemunho e seu testemunho é verdadeiro. João 19 verso 34 e 35. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 1 João 5 verso 6. Quando Cristo morreu na cruz, e sangue e água fluíram de seu lado, ele cumpriu e aboliu a necessidade de sangue e água do Antigo Testamento, pois tudo aquilo que o sangue de animais e as águas cerimoniais representavam convergiu para o sacrifício perfeito de Cristo. Por tudo isto, o sangue e água são partes vitais da nova aliança. Obrigada por assistir até aqui. No próximo vídeo continuaremos a falar sobre a bacia de bronze. Graça e paz, irmãos e irmãs.